Oi pessoal, bem-vindos. Nós vamos fazer revisões das semanas de 1 a 4, tá? Pra gente tentar tirar qualquer dúvida que vocês tenham. A gente vai começar pelo modelo atômico. Então, primeiro modelo que a gente vê aqui, né, é o de Dalton, esferas maciças e indivisíveis, tá? E ele propôs que era neutro, tá? Ele não falava de carga aqui. Então, esse modelo não explica fenômenos elétricos. A gente tem que lembrar que o Dalton propôs vários postulados, tá? Um deles falava que a matéria é formada por átomos indivisíveis e indestrutíveis, né? Então, o átomo é indivisível e indestrutível. No segundo postulado, falava que todos os átomos de um determinado elemento são idênticos quanto suas massas e suas propriedades químicas. Então, ele falava, se o átomo for de um mesmo elemento, eles têm que ser idênticos, tá? Atualmente, a gente sabe que não é assim que funciona, tá? E o terceiro postulado fala o seguinte, átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes, tá? Atualmente, a gente sabe que os átomos de elementos diferentes, ainda que apresentem propriedades diferentes, podem ter o mesmo número de massa, tá? O quarto postulado fala que os átomos de elementos diferentes se combinam em uma proporção fixa para originar determinado composto químico. Esse postulado, ele ainda, de forma geral, ainda é aceito, tá? E o quinto postulado vai falar que durante as reações químicas, átomos não são criados e nem destruídos, apenas rearranjados, tá? Então, do ponto de vista da transformação química, isso está certo, tá? Não vai ter alteração química dos átomos, tá? Esse postulado ainda é aceito hoje. Então, o quinto postulado ainda é aceito hoje, que é o que fala que durante as reações químicas, átomos não são criados e nem destruídos, tá? E o sexto postulado, átomos de certo elemento químico não podem se converter em átomos de outro elemento químico. Só que hoje a gente tem as reações nucleares. Então, na época não se conhecia isso. Então, nas reações nucleares ocorre transmutação de átomos. Então, na época não se sabia disso, mas hoje em dia a gente já sabe. E então, do modelo de Dalton é isso: uma esfera maciça, indivisível, neutro, e vocês têm que ter uma ideia dos postulados, tá? E o modelo de Thomson? Como a gente já discutiu como que ele fez os experimentos, eu vou só falar do modelo. Então, o modelo de Thomson, a partir dos seus experimentos com tubos de raios catódicos, né, criou um modelo em que o átomo era formado por cargas positivas e negativas. Ele chamava esse modelo de pudim de passas ou de ameixa. A gente falou que é melhor a gente, para a nossa realidade, trazer para o que a gente enxerga no panetone, né? Então, ele fala assim, a massa desse panetone era formada pelas cargas positivas e deveria estar recheado de carga negativa. Então, seria comparar a massa do panetone a carga positiva e as frutas cristalizadas seriam os elétrons incrustados ali. Então, a gente vai ter esse modelo, né? Então, esfera, ele é esférico ainda, né? E ele tem carga positiva e negativa. Então, tem que lembrar, Thomson trouxe a ideia de carga, né? Então, explica os fenômenos elétricos. Ele fala que para o Thomson, então, o átomo era uma esfera positiva, eletricamente neutro. Por que era neutro? Porque ele tinha o mesmo número de cargas positivas e negativas. Então, se você tem 5 elétrons e 5 prótons, no total, a gente tem neutralidade, né? Porque as cargas se equilibram. Mas a gente tem que lembrar que para ele já tem uma subdivisão ali do átomo, que em carga positiva e negativa. Então, com esse modelo, você começa a ter a noção da divisibilidade do átomo e reconhecer a natureza elétrica da matéria, tá? Então, é um modelo muito importante. Todos os modelos, gente, têm sua importância, só que cada um vai apresentando uma evolução. E o modelo de Rutherford, o que a gente tem? Ele criou o modelo planetário, né?
o núcleo central, positivo, pequeno e denso, e elétrons girando em torno desse núcleo ali, tá? Assim como o planeta gira em torno do Sol, por isso que a gente fala em modelo planetário, tá? Então, aqui pode aparecer de Thomson pudim de passas. Então, só que o modelo de Rutherford, ele tinha inúmeras limitações. Uma das limitações que o modelo de Rutherford apresenta é que, segundo a física clássica, as partículas que têm carga, se elas estiverem em movimento, elas vão emitir energia. Então, o elétron, quando ele gira em órbitas circulares ao redor do núcleo, ele ficaria constantemente emitindo essa energia. Sua velocidade de rotação vai diminuindo até que o elétron vai formar uma espiral e vai colidir com o núcleo, tá? Só que a gente não tem isso, porque a gente sabe que o átomo é estável. Então, essa era uma das limitações, considerando o modelo de Rutherford. Então, por isso que cria o modelo de Bohr, tá? Então, o modelo de Bohr ele veio para completar o de Rutherford, tanto é que vocês podem ver em alguns lugares esse modelo escrito como Rutherford-Bohr, tá? Então, ele fala o seguinte: as órbitas dos elétrons têm um caráter de conservação de energia. Então, o que ele diz? Os elétrons vão se mover em órbitas circulares sem perder ou ganhar energia. Então, ele afirma isso. Então, as órbitas são estacionárias. Então, não existe perda ou ganho de energia dentro de uma mesma órbita. Apenas algumas órbitas concêntricas de raios e energias definidas são permitidas ao movimento do elétron. Então, eu tenho órbitas específicas de energia específica. E mais uma afirmação é que quando os elétrons passam de uma órbita para outra, eles têm que absorver um quantum de energia, que a energia de cada órbita é específica, então eles têm que absorver essa quantidade de energia de uma órbita para outra. Então, a gente vai ter absorção ou emissão quando o elétron passa de uma camada para outra. Então, lembrar que se ele vai de uma camada mais externa para uma interna, então ele emite energia. Da mais interna para mais externa, ele tem que absorver esse quantum de energia. Na semana 2, a gente vai ver constituição da matéria. Nós vimos, né? Constituição da matéria. Então, a gente tem a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. Lembrar que os elétrons são carregados negativamente. Núcleo, a gente tem a presença de prótons e nêutrons, tá? Lembrar que não foi o Rutherford que fez a descoberta de nêutrons. No modelo dele, ele só considera elétrons e prótons, tá? E a gente tem a estrutura do átomo. A gente vai ter nível, as camadas, e aqui a gente vai ter os orbitais, né? No S, a gente pode colocar apenas 2 elétrons, no P6, no D10 e no F14, tá? E cada camada vai ter um número de elétrons. Na camada K eu tenho 2 elétrons, na L eu tenho 8 elétrons, na M eu tenho 18 elétrons possíveis de serem colocados, na N eu tenho 32, na O 32, na P 18 e na Q 8, tá? Então, se fosse fazer distribuição eletrônica de um átomo que tem, vamos supor, 6 elétrons. Então, eu vou fazer. No primeiro, tem 2. Então, 1s2. E cabe mais 2, 2s2. Então, fica 1s2, 2s2. É só lembrar da distribuição de Pauling, né? E aqui no P cabem 6. Só que como o meu átomo só tem 6 elétrons, eu já coloquei 4, então no P eu só vou colocar 2. Então fica 2p2. Então a distribuição eletrônica seria 1s2, 2s2 e 2p2, tá? Vai de acordo com o número de elétrons do átomo. E lembrar que seu número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Esse número de prótons pode aparecer como Z também, então essa fórmula pode ser tanto A igual a P mais N, quanto A igual a Z mais N. Lembrando que, quando você tem um átomo positivo ou negativo, é sempre perda ou ganho de elétrons.
Se ele estiver carregado negativamente, ganhou elétrons. Se estiver positivamente, perdeu elétrons, tá? Então, o número de prótons vai ser sempre igual ao número atômico, tá? Que é o Z. Agora, se a espécie estiver neutra, né? Estiver sem carga, o número atômico é igual ao número de prótons e igual ao número de elétrons. Agora, se você tiver um átomo carregado positivamente ou negativamente, o número de elétrons não vai ser igual ao número atômico e nem igual ao número de prótons, tá? Então, ficar atentos a isso aqui, ok? Então, olha só, o ferro, ele tem 26 elétrons quando está neutro, né? 26 prótons e o número atômico dele é 26. E o número de massa? 56. Para descobrir o número de nêutrons, só jogar na fórmula. 26 e aqui 56. 26 passa para lá negativo, fica 56 menos 26, 30 nêutrons, tá? Isso para ele, quando a gente tem aqui o número de elétrons igual ao número de prótons, então a gente tem que ele está carregado, não está com carga, né? Agora, se ele tiver com a carga 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele continua tendo 26 prótons, mas se ele perdeu 2 elétrons, agora ele tem 24 elétrons, tá? Então, se estiver carregado, não vai ter o mesmo número de prótons e elétrons. O número de prótons é que vai ser igual ao número atômico apenas.